Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O nosso convidado no Café com Política de hoje é o vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Thiago Almeida, do PT. Vereador, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política para tratar do município, claro, muitíssimo importante para a gente também, para a nossa audiência. Bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer, né? A gente está sendo recebido aqui pelo esse meio de comunicação tão importante no estado, que é o Tempo, e a gente agradece poder falar um pouco de Nova Lima, né? Nova Lima, a gente falar da cidade da qual faço parte, é importante principalmente a nível de estado. E tem uma relação umbilical com os Belo Horizontinos, como é a cidade de Contagem, como é Betim, esses municípios que, por vezes, têm muitos problemas a resolver entre eles, mas estão todos muito interligados mesmo. Quero começar a nossa conversa, vereador, olhando para o ano de 2023. O prefeito João Marcelo tem apresentado uma série de mudanças desde o final da pandemia, em que havia, de fato, uma dificuldade financeira para Nova Lima, para a recomposição, como para outros municípios, mas parece que 2023 entrou, digamos, nos trilhos, com o perdão aqui da expressão roubada do governo de Minas. É essa percepção que a Câmara também tem em relação à administração do prefeito? Perfeito, essa sim. A gente acompanha principalmente a questão orçamentária do nosso município. A gente teve um crescimento bem diferente de outros municípios no estado, né? É uma situação atípica no nosso município hoje, mas devido também a essa responsabilidade, tanto do executivo quanto do legislativo, da questão de responsabilidade com o dinheiro público, com o orçamento, que a gente leve isso muito a sério. Nessa gestão, nessa legislatura, todos os vereadores, a Câmara em si, ela se porta de uma maneira bem diferente, acompanhando de perto o orçamento do município. De maneira geral, o orçamento do município hoje precisa necessariamente ser destinado majoritariamente para que áreas? É claro que saúde e educação constitucionalmente tem lá a sua necessidade. Mas eu digo do ponto de vista do que o município, do que os vereadores e a Câmara pensam. As necessidades de Nova Lima estão em que localidade? O investimento, a gente vê vários municípios falando-se muito em investimento, sobre sua margem de investimento. Nova Lima hoje ela consegue investir, que é de extrema importância. Então a gente consegue ter uma educação de muita qualidade, consegue ter uma saúde de qualidade e consegue fazer investimento em infraestrutura e outras questões que Nova Lima, que é um município territorialmente maior que Belo Horizonte. Então a gente precisa de um investimento maior. Então hoje a gente trabalha muito em mobilidade dentro do município, porque a gente, como você mesmo falou, somos cidades vizinhas com Belo Horizonte. Então nossa saída, nossa porta de entrada é a capital. E a gente sabe o transtorno e o caos que é hoje o trânsito em qualquer lugar dentro da região metropolitana. Então a gente vai ter essa possibilidade de fazer um investimento maior em mobilidade urbana, que tanto afeta o município. Então vamos tratar desse ponto de mobilidade urbana que eu acho bastante importante e sensível, inclusive na relação entre os municípios. Primeiro eu queria abordar internamente a cidade de Nova Lima. Há uma topografia muito específica do município que certamente exige muitas nuances na hora de se pensar o planejamento de mobilidade dentro da cidade. O quanto isso tem de custo no município, de fato um dificultador, seja para a expansão do número de ônibus, para a colocação de novas linhas. O município tem que fazer muitas adaptações para dar conta da sua demanda do munícipe de Nova Lima? Tem sim, a verdade é essa, né? Por ser um território, ter regiões tão afastadas, então, por exemplo, a gente tem a sede de Nova Lima e temos Jardim Canadá, Alphaville e Água Limpa, que está bem distante, então a gente passa pela capital para a gente chegar nos outros bairros distantes, os bairros vizinhos, que nem Honório Bicalho também. Então são regiões afastadas que a gente precisa principalmente trazer um investimento muito grande em transporte público, que foi um dos pontos também que a Câmara, junto com o Executivo, a gente conseguiu trazer uma passagem acessível, que é a tarifa única nossa, que isso ajuda também na mobilidade urbana. Então hoje nós temos a tarifa que é a menor tarifa da região metropolitana. Nossa tarifa é R$2. Então isso foi importante para o município e para o seu desenvolvimento também, porque é uma cidade de empregabilidade muito alta, mas de regiões afastadas. Então você tem que ter também, é uma política pública que atinge a todos. Atinge o menos favorecido, atinge o empresário, atinge o estudante. Então a gente conseguiu, nesse período curto, implantar e trazer e ver que aquilo daria grandes resultados para a gente. Mas a gente ainda tem muito que se investir. Nós temos que investir muito em mobilidade urbana dentro do município. A gente precisa ter mais saídas, mais vias de acesso. Nós estamos com uma estrada, que é a estrada que liga Nova Lima a Sabará. Então, assim, que está caminhando, depois de quase 30 anos, a obra de fato, ela acontece hoje. O município que está investindo, é bom deixar isso claro, que o nosso município está investindo. Então, é uma estrada
estadual, onde que o município de Nova Lima está aportando recursos para desenvolver e para fazer essa estrada. A gente teve também em Sabará, fomos muito bem recebidos pelo Wander, e a gente precisou passar na Câmara dos Vereadores de Nova Lima e de Sabará, para que a gente pudesse até mesmo, a parte que era de Sabará, a gente investir o recurso que ia ser necessário para a gente finalizar aquela estrada. Vamos continuar também no assunto estradas, mas eu não quero perder aqui um ponto que eu acho importante, porque Belo Horizonte está numa discussão há algum tempo muito ferrenha sobre o seu transporte público e em especial sobre subsídio. Uhum. Como é que a Prefeitura de Nova Lima consegue ter uma passagem nesse valor? Precisa ter subsídio do município? De que valor a gente está tratando? E ele é uma necessidade? Sem haver um subsídio para as empresas de ônibus, não é possível ter um preço como Nova Lima consegue praticar? Se a gente for comparar os últimos anos, o investimento que tinha em transporte público com aumento de linhas, era quase zero. Então era necessário subsidiar essas empresas. A concessionária nossa, né, que presta o serviço, era super necessário. Mas a gente chegou no denominador que é o seguinte: a gente tinha que investir. Mas vamos investir como? A gente só não vai aumentar a passagem, só vai segurar, reter aquele valor da passagem, a gente vai investir de fato para a gente poder colocar um transporte público de maior qualidade, melhor qualidade para o município e para o usuário, que é o que todo dia se desloca. Então foi isso que a gente chegou. E o investimento, assim, o nosso município consegue se investir. Sim. Eu falo que não é todo município que vai conseguir fazer isso. A verdade é essa, porque você tem que ter um poder de investimento, né? Quando a gente trouxe essa passagem a R$2, fizemos cálculos, sentamos com o executivo, o legislativo debateu muito essa questão, porque é uma questão que todo mundo levanta do transporte público, mas a gente chegou que o nosso gasto já era um gasto, não vou dizer alto, mas era um investimento que de fato não chegava no bolso do usuário que todo dia usava o transporte público. Nossa passagem era em torno assim, entre R$4,20 e R$5,80, a maior. Só que o nosso investimento estava em torno do ordenado aí de 15 milhões anual. A gente levando a passagem a R$2, a princípio, naquele momento, para atender os 250 mil usuários que eram transportados mensalmente, a gente ia ter um gasto de 5 milhões a mais só. Lógico que esse gasto hoje subiu, porque aumentou o número de pessoas transportando. Então, já se tem dados hoje de que a gente saiu de 250 mil usuários mensal para 500 mil. E esse é um ponto muito importante, vereador, porque é essa conta que acho que às vezes os municípios têm dificuldade de tratar. Sim. Quer dizer, se a passagem custa mais caro, há pouco incentivo para que você utilize o transporte público. Uhum. Uma passagem subsidiada que seja capaz de ser mais baixo, se a qualidade do transporte evidentemente permitir, tende a levar mais cidadãos para deixar o seu carro em casa, Isso. por uma questão de necessidade de economia e poderem utilizar. Esse fenômeno foi visto em Nova Lima, isso num prazo de o quê? 1, 2 anos? Absoluto, no prazo de 1 ano. Foi uma das cidades que mais se empregou no estado de Minas. Já tinha isso, né? A Nova Lima, por ser uma cidade, a região, por exemplo, do Jardim Canadá, do Vila da Serra, que já tem empregabilidade alta, só que só aumentou dentro do município. Porque isso permitiu a pessoa sair de Honório Bicalho e até Jardim Canadá. Nós estamos falando aí em torno de 45 quilômetros dentro do mesmo município e poder trabalhar lá. Então, uma região de pouca empregabilidade, de uma questão social muito grande. Quando você traz esse investimento, você pega aquela família, coloca para trabalhar de fato dentro do seu próprio município, isso ajuda porque o dinheiro circula lá. Então, de certa forma, o dinheiro está retornando para os cofres do município. Quando você não vai ter um investimento tão alto em social, porque transferência de renda também no nosso município é muito importante. Fizemos até um projeto, acho que cabe a gente falar daqui a pouco sobre ele. Mas aí você tira aquela família de uma vulnerabilidade muito alta e coloca aquela família para trabalhar. Então, assim, várias pessoas hoje, se a gente acompanhar o número de usuários que sai de regiões mais afastadas para aquelas regiões de empregabilidade, do Vila da Serra, por exemplo, é muito alto. Então, eu tenho certeza, a gente acompanhou já esses dados, foi um investimento super necessário e de grande retorno para a cidade. Interessante mesmo, acho que é um modelo em que merece um olhar com lupa. Quero voltar para a gente falar aqui sobre estradas. Há uma preocupação recorrente, e já há alguns anos que a gente ouve de vários dos moradores que passam pela rodovia MG30 de dizer: precisava de uma duplicação, precisava de uma modificação, isso aqui precisava ser alterado, o número de acidentes, é uma pista que com um acidente temos um problema gigantesco. Isso eu mencionou a outra estrada, que é a estrada que leva para Sabará. Primeiro eu quero tratar da MG30 e perguntar: há uma solução objetiva que seja possível de ser feita no curto prazo e ela tem que ser com recursos próprios ou o Estado poderá participar? A nossa saída principal
é o entroncamento que a gente tem ali no BH Shopping. Ou seja, muito próximo da entrada do anel. Então, estamos falando de um problema que afeta o estado de Minas, né? Já vem o anel rodoviário, vem o BH Shopping, vem um crescimento muito grande na região do Vila da Serra e Belvedere, né? Porque as pessoas migraram muito para o município de Nova Lima. Então, o número de carros aumenta. Claro. O aumento foi muito grande nos últimos 10 anos. E a gente tem aquele entroncamento ali que é muito difícil a solução. Mas existe solução. A solução precisa que os municípios e o Estado intervenham. Não tem como só o município de Nova Lima executar a obra específica. O município de Belo Horizonte, lógico, os municípios vão ter que trabalhar em conjunto, mas a gente vai precisar também do auxílio do Estado e também um pouco da União. Olha, para você ver o detalhe, porque a gente tem a linha férrea, que é muito questionada. Vai transformar em parque, precisa transformar em estrada, mas a gente tem que lembrar que a única forma de sair é ali, né? Ou a gente vai sair ali por terra, pelo ar. Como pelo ar fica difícil para a maioria dos usuários, a maioria da população, então nós temos que sair por terra, gente. Então assim, vamos ter que pensar, dá para fazer o parque e a estrada junto, né? A gente sabe que o crescimento imobiliário na região é muito grande, então não precisa crescer ali próximo da estrada em si. E é uma estrada que liga, que já pode sair diretamente no anel, que hoje é um lugar que está totalmente parado. É uma linha férrea que está abandonada. A gente depende da União, depende do governo federal para liberar, para que os municípios em conjunto possam executar aquela obra. Eu tenho certeza que Belo Horizonte e Nova Lima junto conseguem fazer essa solução, trazer essa solução. Agora deixa eu perguntar sobre a outra estrada que foi mencionada pelo senhor aqui na nossa conversa. O município está fazendo o aporte para que os recursos sejam levados para a conclusão dessa via. Quando ela deve ficar pronta e os recursos são garantidos inteiramente já dentro do orçamento para que a conclusão seja feita, ou em algum outro momento, como já aconteceu de uma participação efetiva do governo do estado, vai precisar de algum outro agente participar de alguma maneira? A gente tinha uma questão que o município de Nova Lima, a princípio, a gente ia fazer, investir, passar o dinheiro para o estado para que a parte de Nova Lima fosse concluída. Sim. E o Estado ia entrar com a outra parte, que significava a parte de Sabará, que é um trecho menor, né? Então a gente teve uma dificuldade devido à questão do Estado, né? Que não se faz investimento no Estado. E Nova Lima já aportando a sua parte, falou, pô, não vamos parar a estrada no meio do caminho, que é uma estrada super importante, que nós, nos últimos 20 anos aí, não sei quantas vezes a gente colocou placa de que aquela estrada ia sair, né? Chegou da ordem de serviço e nunca saiu. Dessa vez não, falou, o município vai aportar. Nós temos dinheiro em caixa que dá para fazer e a gente sabe também que é uma solução. Que aquilo é uma solução para a cidade de Nova Lima, né? A gente criar mais uma via para poder sair, criar uma via que a gente possa chegar até Sabará, 381 está ali próximo. Então, assim, era necessário fazer isso. Tivemos a notícia há um pouco tempo que o Estado tinha dificuldade de fazer a parte dele. Então, o prefeito João Marcelo, o Vander, a Câmara de Vereadores, a gente se uniu e falou assim, pô, peraí, Nova Lima consegue aportar e terminar essa estrada. Então tá nesse caminho, já passamos o projeto na Câmara de Sabará, na Câmara de Nova Lima, os prefeitos em conjunto já assinaram isso, que Nova Lima vai assumir no decorrer da obra a estrada. Finalizada, a gente entrega e devolve a estrada para o Estado. Ou seja, mas o recurso vai ser 100% de Nova Lima. Eu quero tratar de um outro tema relacionado à disparidade social e desigualdades. Quando a gente está falando de um município de Nova Lima, acho que quem está em Belo Horizonte muitas vezes tem uma imagem, talvez seja distorcida do município, de olhar e pensar, a cidade dos condomínios. Mas ao mesmo tempo existe uma população, que o senhor mencionou, sai de determinadas localidades, está em Honório Bicalho, vai para o Jardim Canadá, ou vai para a sede, ou precisa se deslocar, e não é certamente a moradora do condomínio. Perfeito. Como é que o município faz para tentar diminuir essa desigualdade? Só os programas sociais e de transferência de renda do governo federal são o caminho? Ou o município precisa adotar e adota algum tipo de medida e de ideia própria para mitigar essa distância? Essa questão dos ricos em Nova Lima, vamos falar assim, é porque a gente tem sim a maior concentração de pessoas com maior riqueza dentro do município. Sim. Isso é fato. Devido aos condomínios. E a gente tem também as dificuldades do nosso município, igual todos os municípios, igual o país inteiro tem, da sua desigualdade social. Que em municípios como Nova Lima, ela é maior, né? Porque você tem uma pessoa que tem um capital muito elevado e outras que têm uma dificuldade muito grande. A gente tem um programa que foi passado pela Câmara, que é um programa fora de série, a gente considera assim, que talvez seja uma solução para muitos municípios,
porque hoje Nova Lima tem a sua transferência de renda própria, né? Que é o Nova Renda, que é uma política que veio, que o prefeito João Marcelo trouxe essa política, que é muito importante, transferência de renda, que a gente atende mais de 9 mil famílias. Então nós vamos chegar a atender 9 mil famílias. Então é um programa que foi reformulado e que a gente faz a nossa própria transferência de renda. Que isso nos ajuda a desenvolver essa cidade, desenvolver os lugares mais afastados, de fato, que não vai faltar comida na mesa de ninguém. A verdade é essa. Dentro do município hoje de Nova Lima, a gente tem a capacidade de fazer isso. E a gente foi além disso, porque a gente colocou, dentro da nossa lei orgânica, que 1% da nossa arrecadação do município é destinado diretamente para a transferência de renda. Ou seja, a gente tem o da educação, que é por lei, temos o da saúde e dentro de Nova Lima a gente tem também. E 1% a gente considera que é um valor, principalmente pela nossa arrecadação, que de fato vai resolver a situação de muitas famílias dentro do município. Mas fora isso, nós temos outras políticas também. Nós temos uma educação de muita qualidade dentro do nosso município. Nós inauguramos 11 creches, que é um número assim, a gente tinha um déficit muito grande de creche dentro do município. E a gente conseguiu, desse último ano, trazer mais 600 vagas, que também ajuda, porque as políticas públicas ela têm que andar junto, né? Se a gente conseguir fazer na saúde, na educação, na transferência de renda, isso realmente faz a política pública funcionar. Porque ela isolada, ela resolve momentaneamente a questão daquela família, aquela região. Então, quando você traz isso, quando você gera uma quantidade maior de emprego, traz empregabilidade, quando você coloca a tarifa social, então a gente começa a colocar as pessoas, não é em igualdade, porque isso é muito difícil acontecer, né? Mas a gente consegue colocar as pessoas para elas terem oportunidade. Porque o que gera, o que desenvolve o município, desenvolve as pessoas, a gente dá oportunidade. Então nós temos hoje a primeira escola pública de robótica do país. A gente, além dessas políticas públicas, a gente vem trazendo a transferência de renda, a gente vem também investindo, porque a gente investe no jovem, investe na família. Isso no futuro, não tão distante, um futuro próximo, a gente vai sim conseguir que Nova Lima seja, não a cidade dos ricos, igual é muito falado, mas uma cidade de uma menor desigualdade social. A gente vê, e agora eu vou tratar do ponto de vista político, que a Câmara de Nova Lima tem pouquíssima oposição. Acho que eu posso mencionar nominalmente aqui, acho que a vereadora Juliana Salles é aquela que mais é uma voz que se apresenta como mais crítica em relação à administração do prefeito João Marcelo. A avaliação da maior parte dos vereadores é de que o caminho correto é adotado por ele. Há pontos falhos em que há necessidade de muita correção por parte da Câmara, seja em uma área específica, no transporte público, no orçamento, em que a Câmara precisa atuar mais para dar suporte ao prefeito? Em Nova Lima a gente tem sim uma questão atípica, acho do resto do país, né? Porque a gente tem uma harmonia muito grande entre os poderes. É o respeito, nós temos a nossa autonomia, o Legislativo tem sua autonomia, o Executivo tem a sua e o Judiciário tem a sua. Mas dentro do nosso município, dentro da cidade de Nova Lima, a gente caminha a questão que o bem comum ele tem que prevalecer. Nós estamos ali para representar aquela população, nós estamos ali para representar bem o povo de Nova Lima. Então nós chegamos à conclusão de que o melhor caminho era trabalhar em conjunto, respeitando os poderes, se colocando. Muitas das vezes os projetos são discutidos antes com os vereadores, né, para a gente poder dar encaminhamento, são construídos, a transferência de renda foi construída junto, a tarifa social, a tarifa única foi construída junto. Então são políticas públicas que a gente conseguiu implantar devido a essa harmonia, porque é diferente em outros municípios. Sim. Né? Nós temos uma base grande hoje de vereadores, né? Temos Juliana Salles, que faz um excelente trabalho, né? Que dentro da Câmara ali a gente tem essa harmonia entre todos os vereadores se colocando, né? A discussão ela é necessária muitas das vezes, até para a construção de algo melhor, né? Ouvir todos os lados é importante, mas de fato ali a gente caminha sem aquela puxa para um lado, puxa para o outro. Não é a briga não estava assim, aconteceu por diversos anos na cidade, essa briga, legislativo e executivo. E nós não estamos ali para isso. Na verdade, o que tem que se destacar são a construção de uma cidade melhor. E é isso que o município está fazendo, é isso que a Câmara de Vereadores hoje se propõe a fazer. Desde quando a gente assumiu, já vinha também com o ex-presidente, com o Anizinho, que é um parceiro, amigo nosso, já vinha fazendo esse trabalho. A gente deixou o ego de lado, deixamos vaidade de lado e colocamos como prioridade as pessoas, cuidar das pessoas dentro do nosso município. E isso está acontecendo, né? A gente vê outros municípios, a gente encontra com prefeitos até amigos, presidente de Câmara amigo, a gente vê que no município deles é um pouco diferente, essa questão, essa briga. E isso varia no legislativo, né? Há muito. circunstâncias municipais que vão fazer com que
Às vezes rivalidades políticas, às vezes Sim. rivalidades ideológicas, às vezes posicionamentos muito diferentes entre prefeito e legislativo, podem determinar que a condição dentro da Câmara seja bastante diferente do que se a gente comparar Belo Horizonte com Nova Lima, por exemplo, há uma diferença gritante. Sim. Mas talvez esteja mais próximo do que é o município de Contagem, por exemplo, na relação com a prefeita Marília Campos. Sim, sim. Essas nuances a gente consegue perceber. Mas o quanto isso tem a ver, essa posição mais lado a lado com a prefeitura, especificamente com o fato de ser o prefeito João Marcelo? Que características específicas que a Câmara vê nele para ser esse parceiro? Característica do diálogo. Eu acho que o que a gente propôs fazer é o diálogo. É ouvir, né? Falar em determinados momentos que a gente precisa falar, expor também um lado legislativo, que é muito importante. E a gente coloca como prioridade, quando você coloca as pessoas como prioridade, acima dos poderes, que o poder está ali para representar de fato, né, a população. Então você consegue avançar. E o prefeito ele tem muito diálogo hoje com a Câmara. O diálogo nosso dos pequenos projetos aos grandes projetos. Não acontece o projeto chegar na Câmara, não. Muitas das vezes o projeto é construído junto, é levado pelos vereadores ou pela prefeitura. A gente fala, projeto legal, a gente consegue avançar, isso vai resolver tal situação dentro do nosso município, e aí a gente consegue, através do diálogo, trazer aquilo como a gente faz, mais tranquilo, mais leve. Então hoje a relação é leve entre os poderes lá. É leve no sentido de que a população está à frente como prioridade dentro do nosso município. Prioridade não é o legislativo nem o executivo. A gente executando o nosso papel. Quando a gente fala, por exemplo, de orçamento, você vê o crescimento que teve o município de Nova Lima dentro do seu orçamento. E o orçamento ele passa onde? Na Câmara dos Vereadores. É um orçamento direcionado, é um orçamento controlado. Um orçamento hoje que a gente deixa margem para investimento muito grande hoje no município. E isso se deve a isso. Esse diálogo, essa construção. Eu tenho certeza que o que acontece diferente de outros lugares é isso, é o diálogo e aceitar que opiniões são diversas, mas a construção, muitas das vezes, ela é coletiva. Uhum. Deixa eu lhe perguntar agora sobre uma questão, vereador, que ela é muito interna corporis ao município, mas que ela gerou ali um burburinho. A gente recebeu até algumas mensagens de ouvintes e sempre tem um tom crítico quando vai se tratar disso. Era, Nova Lima vai fazer um aniversário, vão trazer lá uma banda grande, etc, etc, como aconteceu lá de trazer o Bel Marques, esse chiclete com banana. E havia lá aquela crítica sempre que é colocada. O município está investindo em show, mas está deixando alguma área descoberta. E isso às vezes ecoa. A gente vai para cidades do interior, a gente já vê essa discussão no plano nacional. Como é que essa discussão se deu em Nova Lima? Porque houve algumas críticas específicas a essa ideia. E o prefeito João Marcelo claramente disse, olha, gente, estou fazendo uma comemoração, é isso aqui, tem orçamento, tem isso aqui. Que posição a Câmara teve nessa discussão e como é que avaliou esse processo todo? Eu de fato, pessoalmente, né, estou aqui representando o Legislativo, mas pessoalmente, acho que a gente deve sim fazer investimento também. Entretenimento. Porque se a cidade está investindo tanto em obras, investindo em transporte público, em educação, não está faltando, então, de certa forma, as pessoas também, em determinados momentos, vão ter entretenimento, vão ter a parte cultural, que é muito forte dentro da cidade de Nova Lima. A gente tem um carnaval agora, Nova Lima, que não vai trazer banda nenhuma diferente. São mais de 90 blocos, que são blocos dentro da cidade. Absolutamente de pessoas dentro da cidade, tradicionais dentro da cidade. Então, se a gente tem, sim, uma margem para se investir, para trazer, sim, um cantor, para poder levar essa alegria para as pessoas ali, que muitas das vezes não vão conseguir pagar para ir no show. Então, a gente pode investir da mesma forma que nós investimos, fizemos um Natal junto com a Associação Comercial, que a gente conseguiu fazer um investimento muito grande, que isso atrai turista, desenvolve o comércio local. Nós investimos nisso, nós levamos uma pista de gelo nas férias das crianças lá. Assim, é um gasto desnecessário? Depende. Quantas famílias vão conseguir ter acesso hoje dentro de um shopping center para poder levar suas crianças à patinação? Pouquíssimas hoje. Então, se o município, a gente está falando tanto em igualdade social, muitas das vezes, não pode existir também igualdade social em entretenimento? Então, assim, são questões e muitas das vezes eu gosto de deixar o orçamento bem aberto dentro da Câmara e para a população. Gente, independe. Se você tem o dinheiro para investir na cultura ali da cidade, na Secretaria de Cultura, ele não está interferindo no dinheiro da educação. Agora, se falta algo para a gente investir, se falta algo para a gente solucionar, a gente tem que ir específico no orçamento daquela pasta, de obra. Então, peraí, se faltou dinheiro em algum momento para a gente arcar com os nossos compromissos ou para investir em obra, aí sim eu acho que não deve ter show. Aí não deve ter festa, a gente tem que cortar.
né? Igual a gente faz em qualquer lugar. A responsabilidade que a gente tem na casa da gente, a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior na questão pública, no orçamento público. Mas hoje no município, assim, no show do Belmarx não vai interferir na educação. Eu tiro muito isso, sabe? O aniversário de Nova Lima, a comemoração dos 323 anos dessa cidade, não vai interferir diretamente no recurso da saúde. Então a gente pode executar, então vamos fazer. Então quando você vê mais de 10 mil pessoas deslocar na segunda-feira, uma segunda-feira, essa de Nova Lima, não é feriado na cidade. Então assim, a gente comemorou o aniversário dos 323 anos da cidade, numa segunda-feira, que as pessoas se deslocaram e foram até lá para acompanhar o show do Belmarx. Quantas pessoas daquela não teria oportunidade, né, ou recurso financeiro para pagar para ir no show dele? Então, assim, trazer a felicidade, você vê a felicidade das pessoas também, dentro do município que está hoje controlado financeiramente e que a Câmara acompanha isso de perto, acho que é super necessário. Falando em acompanhamento da Câmara, eu quero saber do ponto de vista, estamos caminhando para o final da nossa conversa, do ponto de vista de entregas. Até o final de 2024, se reeleito ou não, ou se o grupo político continuar, o prefeito João Marcelo terá entregue o seu mandato. Sim. O que a Câmara quer e espera que seja entregue até o final deste ciclo eleitoral? Qual é a necessidade que o prefeito tem para com a população e que a Câmara tem de acompanhar? A gente tem como prioridade muito grande no nosso município a educação. Vamos entregar uma educação melhor do que a gente pegou? Vamos, tá ok. Isso é certeza. Vamos pegar uma saúde melhor? Vamos entregar. Então, a partir desse momento, então, a gente vai entregar obras. Então, assim, nós perdemos o primeiro ano, acho que todo mundo, devido à pandemia. Se a gente for resgatar, no primeiro ano da legislatura, do mandato do prefeito, era um ano de pandemia, com poucos investimentos, muitos municípios em situação muito diferente. Então, nós pegamos um orçamento, Guilherme, de 700 e poucos milhões e vamos entregar para o ano de 2025, caminha a passos muito largos para acontecer isso, um orçamento de 1,5 bi. Então, assim, nós dobramos o orçamento. E isso foi como? Através de investimento. Então, a gente está investindo na cidade. Então, que a gente vai entregar uma cidade melhor e com uma responsabilidade que a gente está vendo o Estado, a situação que o Estado hoje passa. O Estado é um exemplo. Isso não deve acontecer em município nenhum. Você tem que ter investimento, você tem que ter um controle para não faltar dinheiro na saúde, não faltar dinheiro na educação, que é o que a gente falou, por exemplo, do show. Só vamos fazer festa se a gente tiver tudo controlado. Então, se a gente comemorou o aniversário de Nova Lima, pode ter certeza que hoje o orçamento nosso está muito equilibrado. E o que a gente vai entregar uma cidade melhor, a gente tem uma questão do plano diretor, que eu acho que é uma questão que Nova Lima, a gente precisa entregar isso nesse mandato. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar, que afeta muito, está defasado desde 2007 nosso plano diretor. Então, uma cidade que tanto cresce e que não tem um plano diretor atualizado, a gente precisa ordenar e equilibrar isso aí. Nós precisamos crescer com responsabilidade e saber para onde que nós estamos crescendo. Então, quando a gente investe em mobilidade urbana, nós falamos da saída de Sabará, mas nós temos uma outra saída também, que é a estrada Rio dos Peixes, que vai ligar o Nó do Bicalho ao Jardim Canadá, a 040. Então, é outra saída que nós vamos ter. Então, é sinal que a cidade está crescendo. O que a gente tem que entregar hoje, que é uma cidade que vai crescer e que vai crescer controlada, que vai crescer com diretrizes. Tenho certeza que isso aí nós vamos conseguir entregar. E se houver, né, uma continuidade do mandato, que a gente sempre espera, né? Quem faz o mandato, ele espera a reeleição, por quê? É só aprovação. Você foi bem. Então a população tendo que caminhou bem o município, que a Câmara dos Vereadores caminhou bem, acho que tem uma possibilidade muito grande de reeleição de muitos ali. Muitos companheiros nossos ali da Câmara, que eu tenho que agradecer, porque ser presidente da Câmara com aqueles vereadores ali torna a nossa vida mais fácil, porque são vereadores que pensam na cidade. E tendo um executivo que também pensa na cidade, coloca como prioridade, o que a gente tem é colher frutos, e o fruto quem vai colher é a cidade, de uma cidade melhor. Então tenho certeza que a gente vai iniciar, se for a gente, ou se for outro, vai pegar uma cidade melhor do que a gente pegou. Tenho certeza disso. Tiago Almeida, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, vereador na região metropolitana de Belo Horizonte, do PT. Muito obrigado pela conversa aqui no Café com Política. Volte em outras oportunidades para a gente tratar mais de Nova Lima também. Eu agradeço toda a equipe que nos recebeu tão bem. Parabenizo, né, o trabalho que vem sendo feito por todo o grupo, pelo jornal, por tudo, de levar a comunicação e a comunicação séria, que eu acho que é o que a gente precisa para levar para a população, para que ela tenha conhecimento, né?
Eu acho que o que traz é conhecimento, e eu te parabenizo também pelo Café com Política que você vem executando há um bom tempo aí, e com certeza a gente vai voltar outras vezes. O nosso papel é sempre abrir para o público que por vezes não tem um contato tão direto com aqueles municípios e que a gente tenta aqui, na medida do possível nas nossas conversas, abrir um pouco do que está em discussão. Às vezes é um problema que a solução pode estar num outro município e na sua cidade você não está observando. Pode ir lá, cobra do seu vereador, cobra do presidente da Câmara, do seu prefeito, porque às vezes as soluções estão próximas, mas não tão entrelaçadas e podem ser construídas a partir dali. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Café com Política. Você pode nos ver e nos ouvir no youtube.com/otempo, no nosso canal de O Tempo, e também nos acompanhe diariamente aqui no Café. Tchau, tchau.